antes da comunicação, né, parabenizando mesmo e agradecendo a comissão pelo esforço, né, desse momento em manter a realização do evento com condições objetivas bastante precárias mesmo, né, porque a gente está, de fato, num momento bastante complicado, mas um esforço absolutamente genuíno e interessante no sentido de tentar promover uma relação mínima entre a realização do evento e o nosso cenário, a nossa conjuntura pandêmica, né? Então, um pouco aproveitando a temática da mesa, eu organizei uma comunicação, que é para o que fui convidada, que toma justamente o título, né, ou a temática como título da fala. Então, a fala tem como título Desafios e Impactos Contemporâneos, Educação, Linguística em Tempos de Pandemia. O contexto atual, em que a sociedade se vê premida também pelas constrições derivadas de uma pandemia, provocada pelo vírus do Covid-19, agudiza as contradições inerentes ao sistema capitalista. Parece-nos que a face mais nítida dessa agudização se dá pela exacerbação da luta de classes, e na contraface, pela minoração da luta pela sobrevivência, escamoteada ou travestida pelo produtivismo. A educação, tomada aqui como um campo da atividade humana, nesse sentido, não passa ilesa a essas duas contradições que se retroalimentam dentre tantas outras. A luta de classe se materializa e se complexifica ad infinitum quando se tomam as condições objetivas envolvidas nos processos educacionais e na reflexão sobre ele como um todo, incluindo-se os formais como os promovidos pela escola e pela universidade. Quando se pensa esses processos formais, são identificadas carências de todas as naturezas, as quais eram denunciadas já na década de 1980. Os trabalhadores e seus filhos, dessa forma, estabelecem uma relação de dependência das instituições escolares e universitárias que vai do atendimento às necessidades de sobrevivência como a alimentação, ao suprimento de condições mínimas para o acesso ao trabalho educativo planejado, como a internet, por exemplo, nesse momento histórico. O que direciona a luz às propaladas discussões sobre a de inclusão e exclusão de processos formais de ensino, fenômenos que sempre lidam com a constatação de que as estruturas institucionais, materialmente e pedagogicamente, tendem a ser essencialmente excludentes. Tal tendência ganhou projeção inquestionável num momento como esse, de pandemia, e, consequentemente, de distanciamento social, em que a relação inclusão e exclusão precisou ser revitalizada nos embates educacionais e o seu refinamento, a relação disponibilidade e acesso considerado. As condições objetivas assim identificadas certamente trazem implicações também as condições subjetivas implicadas nas duas atividades principais centrais às instâncias de ensino, sejam elas escolas ou universidades, a atividade de ensino e a atividade de aprendizagem. Nesse ponto, as contribuições da teoria da atividade, por exemplo, permitem-nos refletir sobre as dificuldades afetas às condições subjetivas enfrentadas tanto por professores quanto por alunos e pesquisadores, sem significar, contudo, o alinhamento a um paradigma subjetivista. Leontiev, Davidov e Oconin, como representantes dessa proposição teórica, a teoria da atividade, definem claramente a condição mais elementar que permite uma atividade principal ocupe o indivíduo. As necessidades de alimentação e segurança precisam ter sido garantidas aos seres humanos para que outras necessidades superadoras dessas e mais complexas, paulatinamente mais complexas, possam nos ocupar. Os autores, nesse ponto, reiteram uma premissa básica da filosofia marxista, bem dimensionada por Engels e pelo próprio Leontiev. Nos diferenciamos dos animais pela inserção na cultura,
para que as diferentes manifestações linguísticas tenham um papel fundamental, o que se dá pela participação em atividades humanas, e é dessa participação que derivam novas necessidades, como a de conhecer e de educar-se. A atividade de estudo, a central nos espaços educacionais de educação e de produção do conhecimento, em razão da própria função social dessas instituições, demanda de professores e alunos pesquisadores que toda a sua atenção seja voltada para o objeto de apropriação e ou de tradução teórica, como no caso dos pesquisadores, porque a necessidade daquele conhecimento se coloca como nodal. O estudo ou a compreensão, tradução da realidade social humana, da qual a linguagem é parte, insisto, como qualquer atividade principal, só podem ser assumidos pelos indivíduos quando as mencionadas necessidades de alimentação e segurança não concorrerem com as ações necessárias às atividades de estudar e pesquisar. Ao concorrerem, aquela que deveria ser a atividade principal se recolhe, dando maior projeção àquelas que não nos diferenciam dos animais, que são base e condição para o desenvolvimento de qualquer outra potencial necessidade humana, a exemplo de estudo e de pesquisa. Nesse sentido, é necessário pouco esforço para entender que, num contexto como o nosso, temido por uma pandemia de dimensões apocalípticas, como se dizia no início do processo, as atividades de ensinar, de aprender, de refletir sobre a realidade social, de pesquisar, estão, na origem, radicalmente comprometidas. Secundarizar essa conjuntura e centrar as ações no movimento superficial de busca por métodos e metodologias alternativas e por ferramentas para adequação às aulas e às ações necessárias à pesquisa, na modalidade não presencial, remota, como se escolher chamar, pode ser identificado de duas maneiras. Ou como uma ingenuidade derivada de uma compreensão bastante reduzida e acrítica da realidade social. 2, ou como uma estratagema que aposta na alienação humana para fazer com que os trabalhadores e os seus filhos permaneçam a serviço do sistema vigente, envolvidos na lógica do produtivismo e presos às necessidades de alimentação e segurança, as quais, historicamente, foram tributadas ao esforço individual, em consonância com a meritocracia que também serve aos ideais capitalistas. Cabe destacar que professores, e por que não dizer pesquisadores, são proletários e têm tido sua atividade principal subsumida ao trabalho manual historicamente, ainda que originalmente a natureza das suas atividades principais fosse a produção imaterial, a formação humana, no caso dos professores, e a elaboração teórica sobre a realidade social, no caso de pesquisadores. Envolver a ambos na mesma lógica produtivista e reduzi-los a cumpridores de tarefas parece ter recebido lentes de aumento nesse momento histórico. Em oposição a esse movimento político, a tarefa central da reflexão educacional e a acadêmica, envolvendo a linguística, mas seguramente não se reduzindo a ela, sempre tomada na sua dimensão também inalienavelmente política e concebida como pano de fundo dessas formas alternativas que temos buscado para mantermos em interação, digo isso em relação à linguística, é produzir e intensificar o processo de promoção da consciência sobre o nefasto sistema político-econômico do qual somos parte, o qual se assume, em meio à pandemia, uma forma das mais perversas de exploração e expropriação humana, na medida em que defende, sobre meandros velados, a aceleração da retomada das atividades, e agora urgentemente na modalidade presencial, em favor dos supostos interesses dos indivíduos em formação e do bem-estar social de forma mais ampla. Tomando esse compromisso como ponto de partida, o grande desafio contemporâneo também da linguística é, ou deveria ser, contribuir na produção de uma reflexão crítica
aguda e comprometida com uma visão social de mundo não alinhada à manutenção do status quo sobre a natureza inalienavelmente política, porque entende a sociedade que temos como resultante de um processo histórico e, portanto, ideológico, também da atividade principal de quem pesquisa educação linguística ou ensinará sobre isso, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Eis, ao que parece, retomando a atividade da aprendizagem, a teoria da atividade, de um lado, a necessidade dos sujeitos históricos com os quais compartilhamos esse tempo pandêmico e os anos que estão por vir, e com os quais insistentemente temos buscado ressignificar as formas de interação e, por outro lado, os motivos e o vigor do nosso esforço como linguistas. Seria isso. Muito obrigada à comissão e aos colegas. Obrigada, professora Rosângela, por suas palavras. Passo agora a palavra ao professor doutor Kanavilyu Rajagopalan, da Unicamp, mas, previamente, farei uma breve apresentação desse professor que todos já conhecem, né, e que também é uma referência nos estudos de linguística aplicada. O professor Raja é professor titular aposentado, colaborador na área de semântica e pragmática das línguas naturais da Unicamp e pesquisador do CNPq. Participa em programas de pós-graduação na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e da Universidade Federal de Tocantins. O professor Raja nasceu na Índia, onde obteve sua formação inicial em literatura inglesa na Universidade de Kerala, mestrado em literatura inglesa e em linguística pela Universidade de Delhi. É formado em linguística aplicada pela Universidade de Edimburgo e doutor em linguística aplicada pela PUC São Paulo. É pós-doutor em filosofia da linguagem pela Universidade da Califórnia. Publicou no Brasil e também no exterior importantes livros e artigos na área da linguística, que são referência nos cursos de letras. Professor Raja, o senhor está com a palavra. Professor Raja, o senhor pode, por favor, ligar o seu outro microfone? Ainda não ligou, professor. Andressa, você tem o poder de ligar o microfone dele também, por favor. Não dá para ligar, Carol, só dá para desligar. Professor, é o da sua outra conta, você está logado com duas contas, eu acho que é o da outra conta que você tem que ligar. Pronto. Agora sim? Está conseguindo ouvir? Agora foi. Obrigada. Ainda bem, puxa vida. Estava dizendo que, antes de começar, eu queria expressar minha admiração por vocês ter alcançado um evento tão bonito, com mais de quase 90 pessoas assistindo isso, numa época como assim, que nós estamos sofrendo de pandemias terríveis, lockdown, inacreditável, enquanto desde meses dentro dessa pandemia desgraçada. Então, eu acho que esse esforço que vocês estão fazendo é admirável, porque a única maneira de
Aí, por cima dessa desgraça, é portanto, nossa cabeça funcionar. Né? Isso que você está fazendo, parabéns para vocês, todos vocês. Especialmente aqueles que organizaram esse evento e os demais participantes desse evento. Dito isso, eu vou discorrer sobre umas coisas que me chamando a atenção nesses tempos de pandemia. Aproveitando esse tempo, eu, inclusive, redigi alguns textos sobre o tema, inclusive para textos que vão sair publicados no exterior, mas sempre tomando o episódio, o evento que nós estamos atravessando, essa desgraça, para ver como é que, eu, por exemplo, não sei quantos anos eu andei ministrando aulas sobre línguas, linguística e tudo mais, elaborando várias teorias e tudo. Eu acho que o impacto imediato dessa pandemia, essa desgraça do Covid, foi dar um soco na nossa cabeça. A gente tem que respirar fundo e dizer, puxa vida, a gente vem falando sobre línguas e o que lição importante que essa desgraça, essa doença nos ensinando. Por exemplo, nosso estilo de vida mudou completamente. Eu já disse que eu estou trancapeado na minha casa, faz 10 meses, estou aqui dentro do meu escritório, sentado, como todo dia, pensando sobre por quê. Mas aí eu estou pensando, meu Deus do céu, quando a gente dava aulas, né, sobre a filosofia da linguagem e tudo, as grandes questões que a gente discutia, por exemplo, onde reside a linguagem? Aquelas grandes questões que a gente, quem fez curso de linguística de linguagem, já está careca de saber. Né? Afinal, a linguagem começa com o indivíduo, cabeça do indivíduo, é um fenômeno mental, afinal, ou o que é social. E muitas vezes a gente passa por teorias achando que, bom, fantástico. Mas aí tem pessoas que dizem, tanto faz. A gente tem que começar por algum lugar. Então, tanto faz começar pelo indivíduo e terminar com a sociedade ou vice-versa. Eu digo, olha, nós estamos aprendendo uma coisa muito importante. Essa coisa de linguagem como mental e tudo não condiz com a realidade que nós estamos vivendo. Mais do que nunca, nós estamos aprendendo que o caráter social da linguagem é muito importante. A linguagem não existe sem sociedade. Isso a gente não é uma forma de dizer. Isso a gente está sentindo na nossa própria pele. Essa função social da linguagem. É uma função social, essa dimensão, esse caráter social. Porque quando você fala dimensão, algo que acrescenta a linguagem. Não. Linguagem menos social não é linguagem. Alguma coisa está estranha. Então a gente vai ter que ver isso. Eu digo isso porque, sobretudo, para quem tem um interesse na linguística aplicada, além do linguista, fui treinado a vida inteira como linguista e acabei tendo muito mais interesse em linguística aplicada porque eu por uma simples razão. Acho que não adianta você ficar pensando nos certos anjos sobre linguagem, porque o que importa mesmo é a nossa vida, como a gente leva a nossa vida no dia a dia. E a gente tem que repensar a linguagem à luz da realidade que nós estamos vivendo. E isso que eu estou dizendo. Nessa realidade, qualquer tentativa de pensar a linguagem, se não socialmente, é um fracasso total. Linguagem, o que é uma das primeiras lições que essa maldição da Covid nos ensinou, é que linguagem é essencialmente social. Não há como desconversar isso. Ou seja, se a gente está organizando, né, no nosso caso, todo dia aparecendo a coisa das pessoas. Tem casos, né? Sabe? Todo dia, semana passada, estava lendo um jornal em inglês, onde eu vi que pessoas jovens estão pulando de sexto andar, sétimo andar do prédio, porque não aguentam mais esse solidão. Essa falta de linguagem, falta de contato linguístico com seus pares,
está realmente acabando com muita gente. Então, eu digo, uma das coisas que a pandemia que nos ensinou, para nessa vez, é que não há como pensar em linguagem senão socialmente. Qualquer coisa, essa conversa sobre linguagem tem uma atividade mental, né? O famoso Chomsky, né? Chomsky, ninguém duvida dele. Mas ele certamente está dizendo que o fato de linguagem social, ser social é uma consideração apenas secundária, porque para ele, linguagem só revela a natureza do ser humano. Nós temos que respirar fundo, tem que pensar realmente. Não adianta fazer recuperações altas sobre linguagem. Como é que a linguagem funciona em nossas vidas? Quando a gente não tem plenas condições de exercer essa atividade linguística, a gente começa a praticar os dentes. Então, isso é a grande questão que eu quero trazer à tona. Ou seja, não adianta mais conversar sobre essas questões. A gente tem que entender o papel da sociedade na linguagem. Bom, isso, de certa forma, também nos ensina que a linguagem não adianta também encarar a linguagem como se fosse uma questão desvinculada de uma série de outras coisas. A professora que antecedeu justamente colocou ênfase na aspecto cultural e tudo mais. Eu digo uma coisa a mais. A linguagem, na verdade, no fundo, é apenas a ponta de iceberg. É ponta de iceberg só. Quando a gente começa a examinar a linguagem, na linguagem, a gente percebe que o que dá suporte a essa linguagem é todo uma grande nome, cultura, a sociedade, tudo isso pensa. Ou seja, a linguística tradicionalmente adotou uma postura de dentro para fora, inside out, que já dizem. Né? Ou seja, a própria história da linguística começa com som, fonema para morfema por palavra para sentença para entidade. Tá certo? Isso é a visão atomística levada ao cúmulo. A gente tem que entender que isso é uma forma de pensar, sim, mas não condiz com a nossa realidade. A nossa realidade começa a ficar muito mais clara para nós quando a gente inverte essa questão de linguagem apenas a ponta de iceberg. Porque a gente tem que anotar uma perspectiva outside in, em vez de inside out. Começa com a grande questão e entenda a linguagem como apenas. Bom, dito isso, eu também quero dizer essa questão da vida prática que nos interessa muito mais, sobretudo nessa época de graça que nós estamos conversando. A gente tem que entender, alguém mencionou que a Covid marcou uma mudança muito significativa nas nossas vidas. Até a gente está começando a partir para aulas remotas, presenciais, não que existir. Eu fiquei pensando, meu Deus, também teve várias conversas assim, falas, na internet, e inclusive, dando aulas dessa forma. Mas eu acho que depois de 40, 50 anos de experiência na sala de aula, eu estou achando uma coisa muito esquisita. Eu consigo dar uma aula dessa forma, mas eu sinto nota tremenda. Quando eu estou numa aula presencial, eu olho para o posto de alunos, consigo, sem falar, engajar no diálogo. Só olhar para a pessoa, para a reação. Ou seja, essa questão, olhar, é o mais próximo que a gente pode fazer, toque humano, sabe? Olho no olho, toque humano. Me falta esse toque humano quando estou nessa videoconferência. Videoconferência não completa isso. Então, isso também, eu estou muito ciente da importância do contato social na atividade linguística. Então, eu acho que eu vou encerrar minha intervenção muito rapidamente, mas porque o tempo está
em outros compromissos depois, o que eu quero deixar para essa mesa é que, mais do que nunca, o que essa pandemia trouxe foi a linguagem tem que ser contemplada à luz da nossa vida real. A nossa vida real está sofrendo bastante impacto dessa doença. Essa doença está ensinando diversas coisas sobre as opções teóricas que a gente achava que eram meramente uma questão de exercício mental. Não é. Isso tem impacto direto na nossa vida. Bom, dito isso, eu entro minha palavra, passo a palavra para minha querida amiga Rosana. Muito obrigada, professor Raja, pela potência de suas palavras. E agora, para discorrer e refletir sobre o multiletramento, tecnologia e ensino remoto neste momento, apresento a professora doutora Roxane Roxo, que também nos prestigia com sua presença. Professora doutora Roxane Roxo possui graduação em Letras Neolatina, Português e Francês, Língua e Literatura pela Universidade Presbiteriana em 1974, mestrado em 1981 e doutorado em 1989 em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas pela Universidade Católica de São Paulo. Fez estágio de pós-graduação em Didática de Língua Materna na Universidade de Genebra, Suíça. Atualmente é professora associada livre-docente do Departamento de Linguística Aplicada da Unicamp e pesquisadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Possui experiência na área de linguística aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: multiletramento, gênero de discurso, ensino e aprendizagem de língua portuguesa e a variação e elaboração de materiais didáticos. A professora possui importantes obras na área da linguística, usadas como referência no curso de graduação e pós-graduação do Brasil, com enfoque em letramento e multiletramentos. Com a senhora a palavra, professora. Bom dia a todos e todas, espero que estejam me ouvindo e vendo bem. Quero agradecer muitíssimo aos organizadores e às organizadoras desse evento pelo convite. Acho o tema dos mais relevantes, né? E vou passar, então, a apresentar para vocês agora as ideias que eu alinhavei. Quero agradecer as falas anteriores, tanto do Rajan, como ele disse, querido amigo, há muitos anos, desde o tempo da PUC, como também a professora Rosângela, pela generosa e vigotskiana, Eukone Vygotsky, e outros colaboradores, Voloshimov, na fala dela. E vou me valer, ela me fez lembrar, até corri para pegar a imagem e botar no meu PowerPoint, que eu vou começar a apresentar, dessa primeira imagem aqui que eu vou usar. Então, vamos ver. Eu não sei se vocês conseguem ver minha tela agora. Conseguem? Por favor, sim ou não? Ainda não, professora. Não, então o problema é outro. Deixa eu voltar para trás, então. Cancelar e tentar abrir nesta mesma. Já vai já, tá, gente? É a bruxa da tecnologia que está solta hoje aqui. E agora... Tranquilo. Entrou? Entrou? Ainda não. Ainda não. Ele está resolvendo abrir em outra página. A senhora clicou em apresentar agora a tela inteira? Deixa eu ver se eu estou no mesmo lugar, espera um pouquinho. Não, é que ele está temando em abrir em outra página. Agora nem vocês eu vejo mais. Eita, a bruxa está solta. Agora estamos na mesma página. Vou clicar em apresentar agora, a tela inteira, e vou abrir. Agora sim? Ainda não. Uai. Quando a senhora clica em tela inteira, vai...
Sim. Oi, vai abrir uma janelinha para a senhora clicar na própria tela ali. A senhora clica na tela e depois em OK. Cancelar, apresentar agora. Mas cadê? Pois é, ele está abrindo. Eu vou Professora, a apresentação já tem que estar aberta antes de clicar em apresentar. Só que ela está aberta, ela está teimando em abrir. O meu computador tem várias telas, né? E ela está teimando em abrir em outra tela. Ai, eu tinha arrumado isso no começo. Desculpe, gente. Imagina. Deixa eu ver se eu consigo desligar ela aqui, fechar. Não, fechar aqui. Vim para essa tela. Eu vou pedir para apresentar em uma janela. Ou talvez em uma guia. Isso, pode ser? Talvez. Em uma guia, abrir a guia, e aí botar o PowerPoint aqui dentro, isso. Senão eu vou perder meus textos, eu vou ficar, vocês me desculpem. Vamos ver se agora vai. Abriu para vocês agora? Ainda não. E agora? Compartilhar. Nova guia, compartilhar. Não? Deu. Agora está começando a abrir a sua tela, mas não o slide ainda. Acho que você tem que selecionar, então, os slides. Tentando. Agora está aparecendo a sua apresentação. Mas está aparecendo a apresentação ou não? Só a guia? Não, só a guia do Chrome mesmo. Shit. Bom, eu vou falar com vocês estão me vendo então? Pelo menos? Tá. Eu vou falar com vocês sem apresentar o PowerPoint, depois eu mando o PowerPoint para vocês, para não ficar perdendo tempão de novo na customização. A fala da professora Rosângela me fez lembrar uma foto que eu vi logo no início da pandemia e que me emocionou muito, porque foi logo que as escolas fecharam, no início da primeira onda da pandemia, né? Porque aqui em São Paulo nós já estamos entrando na segunda onda da pandemia, já está aumentando muito o número de casos, assim como na Europa, né? Então, esse menino, é uma foto do menino, depois vocês veem aí no PowerPoint que eu vou compartilhar com vocês, estudando remotamente com o celular de tela de toque que ele arrumou emprestado, deitado num banco de praça, pegando carona, não sei se vocês viram essa foto, no Wi-Fi do açougue, em frente, né? Ele pediu para o cara compartilhar o Wi-Fi para poder estudar. Eu acho que essa foto concretizou muito para mim os desafios e impactos, né, que trazem, sobretudo para o ensino remoto, a pandemia. Eu sou um pouco mais otimista que a professora Rosângela, porque eu acho que nós estamos aprendendo lições nessa fase que pode deixar de retardar, no caso brasileiro, em sendo otimista, né, a democratização do ensino remoto ou a democratização do digital, né? Inclusive tem um meme que circula na internet, ou que circulou no início da pandemia, que pergunta, um meme corporativo, né? Um meme de empresários, né? E a pergunta do empresário, então agora me desloquei para o mundo do trabalho, quem acelerou o processo de transformação digital da sua empresa? O CEL, o diretor de inovação, o coronavírus, o diretor de tecnologia, os consultores, e a resposta óbvia é o coronavírus. Então, eu acho que o lado favorável é que nós estamos tendo que correr atrás, né, e eu vou trazer algumas ideias ao longo da fala de como correr atrás disso, né, da questão do acesso à tecnologia em relação à população menos
favorecida ou mais, vamos dizer, não favorecida tecnologicamente, né? O que as escolas terão que fazer com isso? O que tem sido feito não é muito interessante. Eu vi vários vídeos de professores que às vezes até montavam uma lousa atrás deles e se filmavam numa videoaula, buscando fazer exatamente a mesma coisa que faria numa aula presencial, né? Não é disso que eu estou falando, né? Mas quero continuar um pouquinho ainda falando de como é que o mundo empresarial, o mundo do trabalho, do ponto de vista do capital, como frisou a professora Rosângela, vê e enfoca essa questão, né? Por exemplo, Daniel Pereles, diretor de engenharia de produto de uma empresa aí, falando sobre a questão de como é que fica a tecnologia na pandemia. Ele vai dizer o seguinte: o novo normal já está entre nós, eles, né? Não nós, nossos alunos da escola pública. E a tecnologia terá um papel fundamental no mundo que estamos criando a partir dessa crise. Sairemos desse momento mais digitais do que nunca, o que é verdade, está acontecendo, e isso exigirá dos profissionais e empresas de TI pensar em soluções rápidas, na criação de novos processos, investindo em algoritmos para análises inteligentes, etc. Quer dizer, logo no começo da pandemia, isso é agosto de 2020, meses atrás, já as empresas estavam pensando como acelerar o digital. As escolas, longe disso, né? A R7 Educação dizia, por essa época também, em agosto, que uma pesquisa da empresa britânica de aprendizagem Pearson, não podia ser outra, né, divulgada em agosto, ouviu milhares de estudantes de diversos países e sugere que a pandemia deixará marcas permanentes na educação, talvez fora do Brasil. No Brasil eu não vi muito, apesar do nosso secretário de Educação aqui do Estado de São Paulo, o Rossielli, ter reativado o centro de mídia da Secretaria da Educação, ter buscado fazer algumas coisas via digital e pela televisão, eu não vi grandes avanços, né, nessa direção. Para 90% dos entrevistados da segunda edição da Global Learner Survey, a aprendizagem online fará parte da realidade dos estudantes de ensino fundamental, médio e superior. De fato, eu dei meu curso o semestre passado de pós-graduação, não de graduação, por meio da internet, e foi uma experiência satisfatória. Por outro lado, também vou dar no semestre que vem para a graduação. Vamos ver como vai ser, porque aí nem todo mundo tem conexão e máquina suficiente, né? 67% dos respondentes globais e 75% dos brasileiros afirmam que as instituições educacionais são menos eficazes no uso de tecnologia do que outros setores, como o de saúde e o bancário, e esperam que isso mude, né? Isso é claro, sempre empresário, nesse caso agora empresário de educação, falando da questão das tecnologias, que é o que me ocupa, né? Outra reportagem, nesse caso os impactos da Covid-19 na educação, que circulou na internet, Reginaldo Nogueira, um economista e diretor-geral do IBMEC, vai dizer que a Covid-19 representou um enorme choque no setor educacional, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Milhões de alunos do ensino básico, fundamental e superior, foram levados a aulas remotas em questão de semana, mesmo em instituições que até agora ignoravam por completo, e muito tarde, na minha opinião, para continuar ignorando, 20 anos, né? Todo o início, um quinto do século em que a gente está, ignorando a questão. Em poucos dias, gestores e professores tiveram que se adaptar com resiliência, alterando as suas relações com o corpo docente e discente e tal. Mas, na verdade, diz esse cara, esse economista, a Covid apenas antecipou o futuro que já se desenhava, né? Os dados censitórios brasileiros mostram que o modelo online, não sei onde é que ele achou esses dados censitórios, já é uma realidade. Enfim, ele está falando do ensino superior, né?
Em primeiro lugar, diz ele, é preciso enfatizar que o que estamos vivenciando nesse momento, na maior parte dos casos, não é um modelo de ensino à distância tradicional, mas de ensino remoto. O modelo de ensino à distância se baseou em escala, aulas gravadas assíncronas, com interações e avaliações, por escrito, né? Então, eu concordo com ele que, num primeiro momento, houve só videoaula, né? E não sei se essas videoaulas foram acompanhadas nas escolas públicas de atividades ou não. Ou seja, não sei se esse é um semestre perdido ou um ano perdido para os alunos das escolas públicas ou não, né? Não é essa a experiência atual, na maioria dos casos, na qual observamos aulas síncronas, ao vivo, isso que nós estamos fazendo aqui agora, por meio das plataformas de streaming, né? De imagem e áudio. Mais do que nunca é demandado do professor que priorize exemplos reais e atuais como forma de atrair estudantes, etc. E aí ele nota também, apesar de ser um economista ligado à empresa, que é um modelo de ensino que exacerba, como disse a professora Rosângela muito bem do ponto de vista marxista, as desigualdades sociais, dificuldade de acesso e conexão a plataformas, bem como o ambiente sociofamiliar em que o estudante está inserido, que nem sempre lhe permite se concentrar, ou usar o computador, ou haver computador para todos os filhos, etc. E aí, eu diria, que é o ponto onde eu quero chegar, que também a gente, na linguística aplicada, embora eu tenha me dedicado já há alguns anos, pelo menos uns, sei lá, 15, a essa questão do impacto das tecnologias nos letramentos, né, temos também feito pouca pressão política e econômica no sentido de que esse acesso à tecnologia se agilize. Vou dar um exemplo simples que eu gosto sempre de dar. A gente tem um dos maiores programas de distribuição de livro escolar, 2 programas, na verdade, né, o PNLD e o de literatura, que agora eu não lembro exatamente qual é a sigla, de livro literário para as bibliotecas escolares. O PNLD, por exemplo, é um programa caríssimo, é um dos programas mais caros do Brasil de distribuição do livro, não por causa do preço do livro, que é vendido a preço de banana para o Ministério, né, mas por causa do transporte num país de território continental como o Brasil. Imaginem vocês o que é chegar um pacote de livros do PNLD, sei lá, numa escola lá no Oiapoque, não é? Em termos de transporte deste material, né? O digital resolve essas questões, e se a gente usasse o que gasta, por exemplo, ou parte do que gasta, no PNLD, conectando todas as escolas e distribuindo equipamentos para os alunos, eu tenho quase certeza que o nosso gasto seria menor, né, do que o custo de um programa como o PNLD. E aí isso abre toda uma outra questão, que não é só a do acesso à tecnologia, né, mas a do que é que os professores podem fazer com ela, ou como dar aula, né, do que pode valer-se um professor em tempos de pandemia por meio do digital. Existem materiais digitais para o ensino remoto? Materiais didáticos, eu estou dizendo, né? Sim, existem repositórios, o MEC tem um repositório de objetos digitais, né? Há vários outros, privados e públicos, disponíveis na internet, mas, em geral, o que a gente encontra lá são uma série de objetos isolados que não compõem, como o livro didático faz, um planejamento de aula para o professor. Então, dificilmente o professor terá tempo de preparar, se tiver competência para preparar essa aula, né, usando esses objetos, ou terá um material efetivo, como tem no livro didático, de leitura, produção de texto, multissemiótico, a favor dos multiletramentos, né? Por isso eu venho já há algum tempo defendendo a ideia do que eu chamo protótipos de ensino. Por que protótipos, né?
e não livros de ensino, livro didático, sequência didática e outros nomes que já se cristalizaram. Justamente porque ele é digital e se vale do computador conectado, os objetos de ensino de língua que vão aparecer nesse material didático, eles aparecem só na navegação. Então, ele é um protótipo. Por quê? Porque na engenharia de software, protótipo é um sistema modelo, um modelo de material didático, sem as funcionalidades inteligentes. Por exemplo, os vídeos, os áudios, os textos, etc. É mais ou menos o que acontece nessa minha proposta, né? Algo vazado, uma estrutura vazada, como a de um protótipo, que o próprio professor poderá preencher, inclusive, se não gostar das propostas. Em geral, a gente apresenta um leque de 3 ou 4 propostas de vídeos ou áudios por meio de links, né? Mas, se o professor quiser, ele pode, evidentemente, trocar esse acervo com muita facilidade, né? Então, é uma estrutura vazada a ser preenchida, digamos assim, pelo professor, né? É uma proposta que vai ao encontro, e não de encontro, à proposta, por exemplo, da Beth Almeida, da PUC, que defende a criação de um web currículo. Ela diz, por exemplo, ela e uma colaboradora de sobrenome Silva, em 2011, que integrar as TDICs com o currículo significa TDICs, Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação. Com o currículo, significa que essas tecnologias passam a compor o currículo, que as engloba e aos seus demais componentes, e assim não se trata de ter a tecnologia como um apêndice ou algo tangencial, e sim de buscar a integração transversal das competências no domínio das tecnologias com o currículo, pois este é o orientador das ações de uso das tecnologias. Beth Almeida e a companheira de escrita Silva. Concordo com a Beth bastante, em gênero e grau, é preciso um currículo repensado para o digital, como já quer também a versão definitiva da BNCC, né? Para isso, o que isso acarreta do ponto de vista das teorias do multiletramento? Em primeiro lugar, uma visada multicultural, né? Uma visada que admita, diferente do que a escola faz, que não é para entrar nela só a cultura valorizada, da alta literatura e do conhecimento valorizado, etc., mas para entrar uma multidão de culturas que está presente na internet e que devem ser discutidas e enfocadas. Em segundo lugar, que os textos serão multimodais ou multissemióticos, portanto, exigindo, porque a internet é assim, exigindo multiletramentos e novos multiletramentos. Os textos estarão organizados em hipermídia, então é importante também que os professores passem a conhecer as TDIC, as suas ferramentas, programas e affordances, né, propiciações, né, o que é possível fazer nela. Segundo lugar, os nossos currículos mais recentes, já derivados da BNCC, vão continuar trabalhando a partir da ideia bakhtiniana de esferas de circulação dos discursos, né? Principalmente enfatizando a esfera jornalística, a esfera científica e da divulgação científica, a esfera cotidiana e a esfera artístico-literária, além da esfera da vida pública e da vida pessoal, né? Que seria a esfera cotidiana. E para isso também, a base toca muito rapidamente nisso, é preciso uma pedagogia, como diz o grupo de Nova Londres, dos multiletramentos, né? Não dá mais só para eu trabalhar com texto impresso e escrito. No PowerPoint, que depois eu vou passar a vocês, tem aqui um esqueminha, né, do que é a pedagogia dos multiletramentos, que foi publicado no meu livro 2012, né? Então, no caso da área de linguagens e, sobretudo, da área de línguas, né, seria um currículo baseado
nas práticas de linguagem, de leitura, escrita, fala, escuta, mas também de tratamento das outras linguagens, imagem e movimento, imagem estática, música, áudio, etc., organizado por esferas de atividade de comunicação, essas que eu já mencionei, e configurado em gêneros digitais desta vez. Por exemplo, álbum noticioso, notícias na internet, programa de rádio, playlist comentada, fotonovela digital, vídeos, enfim, né? É claro que isso coloca exigências, principalmente exigências de equipamentos nas escolas. Não precisa entregar leite de Mercedes-Benz. Pode ser, por exemplo, como a gente tem na Unicamp, um computador na sala de aula para o professor com boa conexão, né? Acho que isso já é bastante, o suficiente. Se puder, em vez de distribuir livro didático para os alunos, distribuir conexão e equipamento, também talvez fosse uma ideia interessante para complementar o programa do livro, né? É preciso que os produtores, sobretudo da linguística aplicada, mas de todo mundo que estiver preocupado com educação e tecnologia, começassem também a pensar materiais digitais de apoio ao ensino para o professor, né? A gente sabe que ele precisa disso, sem um livro seria bastante difícil para o professor, sem materiais didáticos digitais, que eu chamo de protótipos também, né? Uma pedagogia de projeto interdisciplinar seria bem interessante, porque na internet as coisas não se apresentam disciplinarmente, né? E a minha proposta para isso, eu publiquei pouco ainda a respeito, pretendo publicar no ano que vem, são os protótipos de ensino, que são materiais digitais navegáveis, PDFs navegáveis, na verdade, para apoiar o ensino do professor. Desculpe. Esses protótipos foram feitos já há alguns anos, 4 anos mais ou menos, a pedido da Secretaria Estadual da Educação para ser distribuído nas escolas de ensino integral, que tem um contraturno para outras coisas que não o currículo, né? Aqui em São Paulo. E foram 20 protótipos para o Fundamental 1, né? Então, para crianças que não estavam nem sequer ainda alfabetizadas, 1º ao 5º ano, né? A gente fez, entregou, eles aprovaram, mas não implementaram. Nem sequer nas escolas de ensino integral, que tem bons laboratórios, né? Eu tenho alguns alunos que estão testando esses materiais em algumas escolas do interior de São Paulo. Eu acho que o meu tempo já deu, né? Mas se vocês quiserem, depois eu ponho aí também um link para acesso a esses protótipos, avisando que a essas alturas eles estão, exceto o 1º ano, carentes de revisão, porque os links caducam, né? Então, precisa fazer uma revisão geral, tem muita coisa que não está navegando. Mas dá para vocês terem uma ideia, né? Posso disponibilizar para vocês o link do Dropbox, aonde eu coloco esses materiais. 1º a 5º ano, né? Fundo 1. Agradeço a atenção, agradeço o convite, a oportunidade de rever o Radia e espero que tenha dado para vocês entenderem, né, a apresentação mesmo sem o suporte visual, porque eu não consegui apresentar aqui, né. Meu computador ficou mudando de tela e botava o PowerPoint numa tela e o Meet na outra. Aí eles não se conversavam. Mil desculpas, não é um bom exemplo para quem mexe com tecnologia. Eu devia ter usado a outra máquina. Obrigada, gente. Muito obrigada, professora Roxane, por sua apresentação inspiradora. Muito obrigada e desculpa também pelos problemas técnicos que tivemos no início, né? No início, no meio e no fim, né? Sim. Passamos agora para um momento de discussão e perguntas trazidas pelos participantes via YouTube e via Google Meet. Recebemos durante a fala dos professores aqui presentes diversos comentários. Como o nosso tempo é delimitado, né, a gente selecionou alguns para discussão.
Temos aqui, então, uma pergunta para a professora Roxane Rojo. Como pensar nesses protótipos de ensino digitais, já que não temos uma internet de boa qualidade e nem todos têm acesso a uma estrutura tecnológica? Essa pergunta foi da Denise Mello. A Denise está falando, nós quem, cara pálida, minha pergunta para ela, os alunos, os professores, as escolas ou quem? O todo mundo, quem? Exatamente. Ela respondeu aí? Os alunos e as escolas, ela respondeu no chat. As escolas. Então, é isso que eu tentei sugerir. Denise, né? Denise que ela chama? Isso, Denise. Tá. É o seguinte, eu acho que se pegasse a verba nacional do Fundeb, utilizada para o PNLD, por exemplo, e se conectasse às escolas, outro dia, inclusive, eu vi aqui, deixa eu ver uma coisa. Uma coisa, a gente nem fica sabendo, né, dessas coisas. Tem uma coisa no Ministério da Educação que se chama Programa de Educação Conectada, Inovação, Conexão, Educação Conectada, PIEC, que mantém uma plataforma chamada Plataforma Evidências, que qualquer um que fizer um material didático como esse que eu estou aqui tentando compartilhar com vocês, pode, nessa plataforma Evidências, colocar lá, né? Então, veja, existem as coisas, né? Elas estão aí, nós é que não sabemos. Imagina, eu pesquiso isso e nunca tinha ouvido falar nesse PIEC ou nessa plataforma Evidências. Fiquei sabendo porque, por exemplo, a Secretaria de Estado da Bahia, na cidade de Salvador, está obrigando as escolas a tentarem aderir a essa plataforma, que é uma plataforma de distribuição de ideias tecnológicas, né, como a dos protótipos, está aqui o link, acabei de botar, dos protótipos no Dropbox, está aqui do ladinho. É uma plataforma que traz muitas coisas que você pode, qualquer pessoa pode credenciar, nós vamos, inclusive, eu e o Eduardo, credenciar os protótipos lá nessa plataforma, né? Depois de revistos. Então, não tem acesso porque a gente tem dado toda a atenção e todo o dinheiro do Fundeb, é o que eu tentei falar, para o livro, que é um programa caríssimo, um dos programas mais caros do Brasil, não pelo livro em si, como eu já disse, mas pelo transporte do livro, todos saindo de São Paulo, porque todos os editores de livro didático estão na capital de São Paulo, talvez com a exceção lá daquela empresa que tem no Paraná, que agora não vou lembrar o nome também, mas que é famosa e é privada. Todos os outros, positivo, né? Positivo. Todos os outros produtores de livro estão aqui na capital. Então, sair daqui para ir para o Oiapoque, né? Ou mesmo para ir ao Chuí, é caríssimo, em termos de transporte pelos correios e por terra, água, ar e mar, né, desse material. Então, esse valor, por exemplo, que é retirado do Fundeb e que vai para o PNLD, poderia ser compartilhado, como que esse programa PIEC, Programa de Inovação e Educação Conectada, é um programa para que as escolas se candidatem, eu li a dissertação da menina, era lá de Salvador, que as escolas se candidatem a ter boa conexão. Elas se candidataram? Não, nem 20% das escolas de Salvador se candidataram a aliás, ninguém nem conhece esse programa, eu não conheci, né? Então, as coisas estão aí, eu acho que é uma questão de vontade política da gente equilibrar, né? A era do livro com a era... Equilibrar, não acho que o livro é para desaparecer, ninguém gosta de ler Machado de Assis na tela, né? Não é uma coisa agradável. Mas as outras práticas do letramento têm que ser viabilizadas também. Então, equipar as escolas de fato, né? Não precisa ser como Mercedes-Benz, já disse, mas conectar, sobretudo, as escolas de fato, é a figurinha do menininho pegando carona no Wi-Fi do açougue. O celular de tela de toque, ele até conseguiu arrumar emprestado.
Mas ele não tinha Wi-Fi, então ele vai lá pegar carona na porta do açude, né? Eu acho que é um pouco isso, acho que é uma questão, a pessoa que perguntou, de vontade política, né? De a gente argumentar, né, com as instâncias do Ministério no sentido de que isso receba atenção. Quando nem eu conheci um programa para isso, sei de uma tese de Salvador para me mostrar que o programa existia, é porque algo vai bem mal com a gente mesmo, né? Então, obrigado. Muito obrigada, professora Roxane. Temos uma pergunta para a professora Rosângela Pedrali, do professor Marcos Baltar. Costumamos trabalhar com frequência no ensino e aprendizagem e pouco com o desenvolvimento dos nossos alunos? Isso posto, uma perspectiva do Círculo de Vygotsky, como que você, professora, vê o trabalho com as tecnologias digitais da informação e comunicação? Certo. Obrigada, professor, colega Max Baltar, pela oportunidade. Então, acho que aí tem 2 pontos, né? Que primeiro é o preâmbulo da questão, que eu acho que vale a pena explorar um pouco nessa direção, só para que fique bastante claro, quando a gente fala de ensino e aprendizagem, desenvolvimento nessa perspectiva, que elas não são uma questão de focalização. Na verdade, elas são processos relacionados dialeticamente, né? Quando a gente pensa o processo de ensino e aprendizagem, seja na escolha de currículo, que a professora Roja mencionou bastante, né? O que ensinar, os modos mais elaborados de ensinar para alcançar os objetivos de ensino, quando isso é centrado no professor, né? Quando a gente pensa como o desenvolvimento humano acontece e como criar um motivo e a necessidade para que esses alunos possam enfrentar a atividade de estudo de uma forma a conciliar os objetivos de ensino e de aprendizagem, no fim a gente está falando sobre como promover o desenvolvimento humano, porque na verdade só é possível promover esse desenvolvimento pela via do processo de aprendizagem, né, e portanto de ensino, porque quando a gente fala de seres humanos, a gente fala de seres eminentemente que precisam se educar, envolvidos no processo educacional desde quando nascem. Claro que nós perspectivamos isso por uma via do ensino formal, né, escola, universidade, mas isso se dá assim, né, é pelo que a gente ensina, é pelo que a gente aprende dentro e fora dessas instituições que a gente se desenvolve ou não. E desenvolver aqui como desenvolvimento de capacidades humanas que nascem como potência nos indivíduos, mas que, para esse processo de se diferenciar dos animais, precisam ser confirmadas em cada novo ser, resultando no que a gente chama de um processo de humanização, que é paulatino, que é gradual. Né? E daí, nesse ponto, sempre cabe uma pergunta, que é, então, não nascemos humanos, nascemos com potência de seres humanos, né? Mas nascemos com necessidades muito próximas às dos animais. E daí, nesse ponto, a gente pode articular também a questão, né, que é a questão, de fato, que o professor coloca, e também está muito articulada a fala da professora Rojo, qual o lugar nessa dinâmica dialética, né, e disso que é próprio dos seres humanos, que é o fenômeno educacional, das TDICs, né? Bom, como qualquer tipo de produção da cultura, né, como qualquer elemento produzido, objeto material e imaterial, também as TDICs entram nessa discussão como ferramentas, né? Então, entram como ferramentas que possibilitam, nesse tempo histórico, eu acho que esse é um pouco o centro, né, do embate que envolve a fala da professora Rojo, como essas ferramentas vão ser incorporadas ao trabalho educativo nesse momento histórico, de modo a possibilitar ali aquilo que antes nós contávamos pela interação face a face. Acho que essa é a grande questão. A questão não é, me parece, e também não é por aí que a gente enfrenta numa perspectiva vygotskiana, como fazer um ensino para tempos de pandemia, como fazer um ensino que funcione pelas tecnologias, mas como trazer essas possibilidades concebidas como ferramentas para poder
possibilitar minimamente processos educacionais que mantêm o mesmo escopo dos outros processos. O objetivo é o mesmo. A gente continua querendo promover o desenvolvimento humano e a discussão é ainda o que a gente ensina, como a gente ensina, quais os percursos que a gente precisa fazer com diferentes sujeitos para que esse ensino possa ser promovido ou não, para que essa educação, né, concebida de forma mais lato, mais estrito, dentro de instituições formais ou fora delas, possa ser alcançada. Acho que essa fica a grande questão para nós. E eu acho que um imperativo bem importante é não esquecer, nesse momento histórico, que como todo fenômeno educacional, a gente sempre vai lidar com questões objetivas e subjetivas. Então, quando a gente fala da questão inclusão e exclusão, quando a gente fala da relação disponibilidade e acesso, a gente está falando de questões econômicas, sobremaneira. Essa não é, de modo geral, uma questão com as quais as elites socioeconômicas, essas questões não são questões com as quais a elite socioeconômica está preocupada nesse momento, né? Porque isso já é uma condição que já foi alcançada, eles estão pensando em outras coisas da dinâmica da vida deles, né? Então, sim, ir ou não para a escola é muito mais uma questão de organização familiar, me parece, do que qualquer outra coisa, né? E vejam que também, nesse ponto, vale dizer, é um discurso que flana, né? Flana do homeschooling até o precisamos das escolas urgentemente, precisa ser presencial, porque é o direito dos nossos alunos, é o futuro deles que está em jogo, mas até semana passada era homeschooling. Então, eu quero dizer que o pano de fundo são as questões econômicas, e nesse ponto, Vygotsky aproxima muito disso, porque assume a sua discussão sobre desenvolvimento humano, que nos interessa também, o desenvolvimento do indivíduo pela relação pensamento-palavra, a partir do fundamento marxista, e o fundamento marxista vai assumir essa questão da luta de classes como premissa, né, e a humanização, apesar de, e como busca desse modo de organização social, esse modo de sociabilidade capitalista, né, então esses são pontos bastante importantes. E a questão se mantém íntegra, independente das TDICs ou desse tempo de ensino remoto, como promover o desenvolvimento humano. E retomando um pouco a minha fala, para nós algo absolutamente desafiador, no limite, em alguma direção quase impossível, se não impossível, que a gente consiga promover desenvolvimento humano da forma como nós desejaríamos, com a complexidade que nós desejaríamos, considerando que boa parte da parcela da população que nós atendemos nas escolas públicas e nos cursos universitários que formam os pós-graduandos de linguística, de modo geral, estão envolvidos com necessidades emergentes de sobrevivência, como alimentação e segurança, né? A nossa confusão no início da pandemia, ela está muito relacionada com isso, né? Todos nós ficamos um pouco desamparados, porque a iminência da morte, que é uma coisa do existir humano, ela veio e nos atravessou, de modo que a nossa preocupação era como sobreviveremos e se sobreviveremos a isso, né? Então, isso ainda é uma sombra, não dá para naturalizar a pandemia nesse limite, então não dá para entender que a questão agora passa a ser só como conseguir ensinar pelas TDICs, me parece, mas como conseguir promover algum espaço de reflexão, talvez, inclusive de consciência, de posicionamento, enfim, nessas formas interacionais, alternativas que vão se colocando, e para isso as TDICs têm um papel. Eu não sei muito bem se a pergunta do colega era essa, e eu aproveitei para retomar alguns pontos que talvez, na minha fala, até por conta das questões da tecnologia também, né, e por ser uma fala lida, talvez tenham ficado um pouco escusas. Certo? Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, professora Rosângela. Temos também uma pergunta direcionada às duas professoras, que é da Bianca Sena Gomes. Professores, como vocês acham que o ensino remoto está afetando a acessibilidade, por exemplo, para os surdos? Eu não sei, eu imagino que bastante, porque se ficou a cargo do professor, tanto comprar a sua própria tecnologia, como produzir os seus próprios materiais,
como tudo mais, né, eu imagino que esse professor não saiba Libras, né, e não possa desempenhar dupla função, né, e muito menos ainda que tenha um intérprete. Então, eu acho que eu realmente não estou pensando nas questões de acessibilidade, porque eu acho que a grande parte da população também não tem acesso por falta de conexão e equipamento nas escolas, né, ao digital, eu estou dizendo, né. Então, eu não estou pensando nas questões de acessibilidade estrito termo, que para mim poderiam até vir juntamente, mas aí somente se secretarias municipais e estaduais assumissem isso de fato, não como uma propaganda. Por exemplo, São Paulo fez o ano passado o seu currículo de tecnologia, que aí o Rossielli transformou em aulinhas de 45 minutos nos intervalos das escolas, né, nas janelas de aula das escolas. 45 minutos numa escola estadual de São Paulo não dá nem para dar boot no computador, que é uma carroça velha, quando ele entrar, acabou os 45 minutos. Então, eu acho que a acessibilidade seria, sim, um ponto de vista a ser levado conjuntamente, né, porque implementar um programa desse tipo, né, mas não pensei nesse assunto mesmo ainda. Estou falando do grosso da população sem questões de acessibilidade, né, porque aí precisaria intérprete de Libras, precisaria ver que tipo de coisa poderia substituir no digital se o texto lido oralmente para o cego, né? Enfim, teria que se pensar conjuntamente, me parece, essas questões. Né? Não sei o que acha a professora Rosângela, nem se ela concorda com a minha posição de que é importante o acesso à tecnologia nas escolas, né? Eu acho que estou um pouco na linha da resposta da professora Roxane. Eu também não consigo sair muito do limite da especulação, né? Não é meu objeto de estudo, eu não consigo fazer alguma coisa que vá muito além de uma opinião sobre essa questão, né? Eu acho que posso falar um pouco mais diretamente de questões que nós temos enfrentado na gestão da pós-graduação, por exemplo, né? Ainda que nós contemos com uma absoluta parceria com a Coordenadoria da Interpretação em Libras, do ponto de vista institucional, até mesmo com muitos problemas, a gente tem uma estrutura e uma organização para a distribuição de intérpretes de Libras. A gente tem, dentro do curso, uma certa projeção da linha, né, de Libras. A gente tem enfrentado problemas bastante sérios, no sentido de conseguir garantir o direito de interpretação em Libras nas aulas de pós-graduação, né? Então, a gente já tem feito discussões, a universidade já está há muito tempo, né, trabalhando para tentar superar, mas o contexto pandêmico projetou isso, porque daí precisam de uma estrutura prevendo problemas de acesso às tecnologias, à rede, não sei o que. Então, enquanto se antes 2 intérpretes podiam trabalhar com uma aula, hoje, em alguns casos, nós precisamos de 4, prevendo que a rede caia, prevendo que os alunos possam fazer perguntas e o vídeo não fique acessível, e daí precisa retomar, precisa ficar um com cada tela. Então, as coisas com as quais o ensino nessa modalidade nos impacta, vamos dizer assim, muito diretamente, né? Então, eu estou falando aqui de condições bem objetivas. Agora, se a gente for pensar do ponto de vista pedagógico, eu acho que a gente poderia imaginar que tem um conjunto enorme de dificuldades adicionais às dificuldades que já são inerentes ao trabalho educativo por essa perspectiva, para alunos ouvintes, né? Então, eu imagino que para surdos isso ganha potência, mas, como eu disse, especulação, né? É uma opinião, porque realmente eu não tenho dados, não é meu objeto prioritário de estudo, certo? Então, posso complementar, Rosângela? Eu tive essa experiência, né? A Unicamp, para minha surpresa, ela parou, a partir do início da pandemia, somente 2 semanas,
e imediatamente disponibilizou o Google Meet para todos os professores, fez as pessoas recomeçarem. Então, foi muito rápido o processo. Eu tinha um aluno surdo de pós, né? Graduação na sala, uma aluna surda. E neste caso, para a aula remota, né, para o ensino remoto, eles me disponibilizaram imediatamente 2 intérpretes de Libras também, porque disponibilizaram para a sala de aula, disponibilizaram no digital, e que fizeram todo o trabalho concomitantemente. Então, eu acho que o digital talvez apresente mais facilidade para essa coisa da acessibilidade do que outras mídias, porque, por exemplo, tem programas tradutores de texto escrito automáticos, né? Seja para a língua de sinais, seja no caso do Braille para leitura em voz alta, o próprio computador lê o texto. Fica um pouco metálico, né? Mas é um pouco sem entonação, mas acaba fazendo o papel que o Braille fazia para o cego, não é? Então, estou pensando no Vygotsky aí da defeitologia, né? Quando ele diz que, bom, é certo e surdo, tá bom, vamos às borboletas de Gomel, né? Vamos inventar uma linguagem sinal na mão, né? Que é uma maneira de superar esse entrave, enfim. Mas acho que não colocaria talvez menos dificuldade do que o impresso coloca. Porque é multimídia, justamente. Muito obrigada, professoras, pelas suas considerações. A gente ainda tem um pouco de tempo, vamos fazer mais 2 perguntas. A do Carlos Brito, que é direcionada à professora Rosângela Pedrali. Hoje, os profissionais de experiência do usuário dizem trazer soluções para as dores dos usuários. Com relação à sua fala, seria possível haver um diálogo entre o capital e as necessidades da classe proletária, com base, como disse acima, nessa posição de que o capital também serve às empresas e à classe trabalhadora? Pergunta simples, uma pergunta assim de 2 minutos, né? Qualquer revoluçãozinha resolve. Assim, uma coisa simples. Tá tudo feito. Bem simples essa pergunta. Bem fácil resolver, assim, com uma ação direta. Mas, olha, acho que o raciocínio foi muito legal, Carlos, né? Porque acho que essa é a grande questão, né? A questão é como entender que quando a gente fala dessa questão do corte de classes, quando a gente traz a discussão do ensino de língua, quando a gente traz tudo isso, a gente, claro, está apontando para um certo projeto de formação humana, para uma certa tendência de projeto social. Mas é interessante a gente perceber que, de fato, mesmo a elite socioeconômica, se eu entendi direito a tua pergunta é essa, né, mesmo a burguesia, para usar a nomenclatura clássica, né, ela também está presa a esse mesmo sistema. Então, no limite, quando a gente delimita um projeto formativo, se inclina para um determinado projeto social, a gente não está fazendo um projeto que seja libertador ou que se deseje ser libertador, humanizador para uns. Porque, no limite, também os integrantes da burguesia estão presos a esse sistema, também têm suas formações constritas a eles, também tem seu desenvolvimento humano tolhido por ela, né? Com a grande benesse que tem uma possibilidade econômica de acesso, inclusive aos bens culturais, dos quais a população menos favorecida economicamente, os proletários, foram expropriados. Eles ajudam a produzir, eles produzem manifestações humanas, objetos imateriais, mas eles, numa sociedade como a nossa, são expropriados do direito ao acesso a eles, né? E a gente pode entrar aqui com uma ideia de uma relação dialética entre condições objetivas e subjetivas, e no esteio disso, a tensão entre disponibilidade e acesso.
Acho que é uma questão legal de ver com as tecnologias de informação, né? Porque e com a ideia de que a gente vive numa sociedade de informação em que supostamente tudo estaria acessível a todos, né? Por conta das redes e tudo mais. A gente sabe que essa relação de disponibilidade e acesso ela é bastante interessante, e a questão da relação entre objetividade e subjetividade também, porque eu não posso ter a necessidade de acessar determinados bens culturais se eu estou ali tão constrito às minhas necessidades de sobrevivência, como alimentação e segurança, a dinâmica mesmo do cotidiano estrito, que eu sequer consigo ter a possibilidade de pensar e desenvolver outras necessidades. A escola e a universidade vão ter um papel importante nessa direção, sem dúvida nenhuma. Mas é importante que a gente considere que os projetos educacionais, eles focalizam, né, um projeto formativo voltado para os trabalhadores e para os seus filhos. Eles prospectam um projeto social transformador da ordem vigente. Por isso eles privilegiam uma determinada classe, mas eles são também para a burguesia, porque também essa está ali constrita a esse modo de organização social, numa condição muito melhor, certamente, mas do ponto de vista do desenvolvimento humano, numa condição tão brutal quanto, porque também está presa ali essas necessidades da ordem da acumulação do capital, que certamente também tolhem o horizonte formativo dessas pessoas. Eu não sei se a tua pergunta era exatamente essa, e eu não sei se eu sou capaz de responder em 5 minutos, mas ok. Muito obrigada, professora Rosângela. Passamos agora para a última pergunta da Jaqueline. É uma pergunta para a professora Roxiane Rojo. Estimada professora Rojo, aqui é a Jaqueline de Picos, Piauí. A senhora pode estabelecer a relação entre os protótipos digitais, web currículos e objetos digitais de aprendizagens? Conheci um pouco da sua teoria na disciplina do professor Sandro no mestrado da Unifesp. Muito interessante a sua teoria. Muito obrigada, Jaqueline. Jaqueline Vanderlei, né? Já achei aqui a pergunta dela. Então, a ideia da colega da PUC, Beth Almeida, de web currículo, é afirmar a necessidade de que a escola, para além de um letramento da letra, ou seja, de um letramento dos impressos, ao qual servem os livros didáticos, os apostilados, etc., teria, já é antiga essa ideia, tem pelo menos uns 10 anos, ela e o professor Valente vêm trabalhando nisso faz tempo, Beth Almeida Valente, a escola teria que incorporar o que ela chama de um web currículo também, ou seja, que as nossas mídias de informação, comunicação, etc., a partir do surgimento digital se expandiram, né, não são mais mídias eletrônicas ou mídias, o rádio, a TV e tal, mas se expandiram para mais uma tecnologia, que é justamente a digital, e que então era preciso que o currículo fosse um web currículo. Acho que a Base Nacional é um ensaio no sentido de se pensar um web currículo, ela mistura gêneros do digital com gêneros do impresso, com gêneros de outras mídias, radionovela, por exemplo, e tal. Então, isso seria a ideia de um web currículo, que os currículos levassem em conta também a mídia digital na sua elaboração. Não como fez o OCL em São Paulo, com um currículo à parte de tecnologia, mas com a tecnologia dentro da sala de aula de qualquer disciplina, né? Então, é uma posição um pouco diferente do que o governo do Estado de São Paulo está fazendo aqui, né? E aí, a sua questão é como é que isso se relaciona com ODAS. Muito bem, vamos supor um mundo em que todas as escolas estivessem conectadas, e, aliás, eu queria fazer uma parêntese no finalzinho da fala, porque eu fiquei escandalizada depois que eu li essa tese lá de Salvador, da menina do PIEC, desse Programa de Inovação Educação Conectada, porque eu entrei lá, não foi divulgado isso pela plataforma do MEC, né? Entrei lá para ver e tem muito pouca gente conectada. E lá em Salvador, a Prefeitura de Salvador pediu às escolas que elas, então, entrassem para o PIEC, né? Para poder ter acesso a materiais digitais, enfim, um movimento de informatização das escolas. E o que aconteceu?
uma minoria absoluta das escolas se candidataram a esse programa de educação conectada, que visava conectar todas as escolas com 100 mega, que é o suficiente, na minha opinião, e equipar todas as escolas com equipamentos novos. Mesmo assim, os diretores de escola nem chegou a 20% quem se candidatou para esse programa de inovação disponível no MEC. Então, é estranho, né? Há uma certa inércia em relação ao direito à tecnologia que as classes populares possam ter, né? Essa tese, essa dissertação me impressionou muito, né? E aí eu acho que, para poder funcionar numa sala de aula, precisaria ter dispositivos semelhantes aos materiais didáticos impressos, seja sequência didática, seja livro didático, seja, né? Coisa que também não tem, né? Isso é suprido um pouco, vamos a um repositório de ODAs, né? De objetos digitais. Objetos digitais, em geral, uma das características que a teoria diz que eles têm que ter é serem granulares. O que pode, talvez, granular significa um objeto que pode entrar em qualquer programa, projeto ou aula, que tem a ver com aquele conceito sendo ensinado. Se isso é praticável na área de ciências da natureza, é pouco praticável nas aulas de linguagem, porque nenhum objeto da área de linguagem vai ser granular, quer dizer, vai ser uma coisinha isoladinha, aí cai naquelas coisas, essa é a letra A, desenha a letra A, não é disso que eu estou falando, né? Então, esses ODAs que estão nos repositórios para a nossa área, em grande maioria, são muito ruins, esses objetos digitais, né? São esse tipo de coisa que eu acabei de dizer. Está aqui a letra A, passe o dedo na letra A fala tá, né? Acabou. Então, eu acho que esses repositórios e ODAs não são suficientes, ele precisa de um material digital mais flexível para o professor, mas ao mesmo tempo mais estruturado, né? No estilo do livro didático ou da sequência didática. Daí a ideia de protótipo, quer dizer, protótipo é um material didático digital, ODA é um objeto digital disponível em repositório que pode entrar numa aula, né? E a outra coisa que você pergunta é o webcurrículo. O webcurrículo seria um currículo em que todas as disciplinas se valem dos impressos e dos digitais, né? É isso, eu acho. Muito obrigada, professora Roxane Helena Rodrigues Rojo, professora Rosângela Pedrali. Também agradecemos ao professor Rajagopalan, que teve que se ausentar devido a um compromisso. Pedimos novamente desculpa pelo ocorrido, né? Apesar de nós da comissão organizadora a gente fez vários testes tecnológicos, mas ainda assim aconteceram imprevistos, pedimos desculpa novamente. Não, a bruxa digital hoje está solta, viu, filha? Porque eu não consegui passar um PowerPoint, digamos assim, né? Mas, enfim, eu disponibilizei aí. Que bom que conseguimos, né, fazer a mesa, né, acontecer. Sim. E também gostaríamos de agradecer imensamente aos intérpretes de Libras que fizeram a interpretação. Agradecer a todos que estão assistindo a gente no YouTube ou aqui no Google Meet e pedir desculpas novamente pelos ocorridos, né? Também gostaríamos de convidar a todos para assistir os simpósios temáticos que ocorrerão hoje de tarde. Teremos o simpósio temático de psicolinguística, de linguística aplicada, ensino e aprendizagem de língua estrangeira, língua adicional e de segunda língua, e também o simpósio de análise do discurso. Também convidamos a todos para... e o simpósio de sociolinguística também. Também convidamos a todos para assistirem amanhã a mesa de análise do discurso, com o tema Estudos do Discurso em Tempos de Pandemia. Encerramos, então, agora a mesa redonda de abertura e pedimos desculpa novamente pelos imprevistos tecnológicos. Muito obrigada, professora Roxane, professora Rosângela, aos intérpretes e ao professor Raja, que teve que se ausentar. Muito obrigada. Obrigada a vocês também.
pelo convite mais uma vez. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.